Graça e paz de Cristo, minhas irmãs, irmãos, vocês que vão escutar essa mensagem agora e depois, que a paz, a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre a sua vida. Hoje estamos na última semana do propósito, as 7 coisas que Deus odeia. E eu louvo a Deus porque nós podemos chegar aqui, foi pela graça e pela misericórdia dele, né? Se até aqui chegamos foi porque ele nos sustentou. Então quero agradecer ao Senhor por cada uma que se dispôs a entrar nesse propósito que recebeu como um chamado de Deus, né, para sermos edificadas, para sermos transformadas, para realmente haver uma virada em nossas vidas. E eu falei quando eu fiz o primeiro vídeo para o propósito, que no final desse propósito nós não seríamos as mesmas pessoas. E eu posso dizer a partir de mim que, meu Deus, foram 7 semanas que o Senhor mexeu nas estruturas, nas raízes. O Senhor trouxe revelações, coisas que eu não imaginava. O Senhor me usou de maneiras também que eu não imaginava. O Senhor falou de forma que eu nunca ainda tinha ouvido. Então foram experiências assim pessoais extraordinárias e também aqui com vocês nas lives. Como Deus é bom. E aquilo que ele pede, né, ele sustenta, ele capacita. E foram assim, foi assim semanas muito preciosas de aprendizado, de sabedoria e de muitos erros também, e de muitos choros também, e de muita lágrima, de muito arrependimento. Mas isso significa que nós estamos no caminho certo. E eu sempre fui uma filha única, assim, parte de mãe, fui criada sem irmãos. Então, na minha criação também, eu sempre tive a necessidade de ser aquela filha que não dá trabalho, que é elogiada, que é boazinha, que tudo mais. E isso foi, né, na minha infância. Não podia fazer nada, né, porque nossa educação era outra. Então, por conta disso, a gente desenvolve essa necessidade de querer estar sempre perfeita, querer estar sempre fazendo as coisas certinhas, porque a sensação que a gente tem quando a gente não é curada na nossa infância, das nossas feridas, né, em relação aos nossos pais, é que a gente precisa ser boa o suficiente para receber amor. Então, querendo ou não, essa ideia é um pouco enraizada quando a gente vem de uma ferida na paternidade, na maternidade, porque são seres humanos, gente. Por melhores que sejam os nossos pais, eles são humanos. Então, querendo ou não, tendo intenção ou não, toda criação ela humana, ela tem problemas, tem falhas, tem erros, então tem excessos. Então, né, somos humanos. Então, pais e mães, eles também são humanos. Eles também erram. E por conta disso, a gente vai desenvolvendo essa necessidade de, eu vou falar por mim, né, de não errar, de tentar fazer as coisas certas e tal. E assim a gente vai levando para o nosso relacionamento com Deus. E aí, quando a gente se relaciona com Deus dessa forma, a gente começa a ficar um pouco fechada à disciplina do Senhor. Porque para que o Senhor venha nos disciplinar, começa a bater alguma coisa aqui na cozinha. Glória a Deus. Mas para que o Senhor venha nos disciplinar, é preciso de expor nossos erros, expor as nossas falhas. É preciso ser colocado para fora aquilo que está dentro, coisas que a gente nem sabia que existia. E agora o Senhor me traz essa passagem. Jeremias, que eu acho que é 33, que fala: clama a mim e eu responderei. Peraí que eu vou abrir aqui, viu, gente? Te direi coisas grandes e firmes que você não sabe. E aí, a gente acha que, poxa, são mistérios que Deus vai entregar a gente, né? Mas muitas vezes esses mistérios são falhas, são erros nossos que nós não sabemos. E assim,
o Senhor fez nesse propósito. Ele trouxe coisas, pecados que a gente gosta às vezes de cometer. Eu estava pensando, falei, meu Deus, sabe qual o pecado que a gente gosta de cometer? Desse todos que o Senhor trouxe aqui pra gente no propósito. Falei, a fofoca. Meu Deus, a fofoca, a gente fala assim, meu Deus. Pense no pecado difícil, minha gente, de a gente nunca não cometer. Eu tô falando por mim, tá, gente? Eu sou a minha régua. Então, a gente é o tempo todo bombardeado de fofoca na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso celular, nas redes sociais. Então, é uma coisa realmente muito difícil, mas o Senhor nos ajuda, né? Tem outros, né? Mas todos esses que foram expostos aqui nesse propósito são pecados muito fáceis de a gente ter como pecados de estimação. E, glória a Deus, eu creio que o Senhor já nos libertou através desse entendimento, que é o primeiro passo. E aí, o que é que acontece? Aí aqui o versículo clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Coisas grandiosas e insondáveis. Então, insondáveis é aquilo que a gente não olhou, a gente não reparou, a gente não percebeu, e que muitas vezes está ali no nosso íntimo. Quem é que revela o insondável? É aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações. Ninguém pode te revelar o insondável. Pode ter até uma pessoa que você nasceu, cresceu junto dela ali, ela sabe tudo de você, conhece tudo de você, mas ela não tem o poder de te revelar o insondável. Mas o nosso Deus, ele tem. E aí, quando ele revela o insondável, muitas vezes a gente acha que a gente vai morrer. Por quê? Vou falar por mim. Minha experiência, quando Deus revela os meus erros, o que eu tô falhando, já tem sido mudado porque Deus está me curando. Era chorar, me desesperar. Meu Deus, eu não sirvo mais para isso. Olha aí o erro que eu cometi, que absurdo. Então, isso é absurdamente doloroso, porque a gente quer ser perfeito. A gente quer passar ali e ser aprovada. Mas nesse caminho de cura, nesse caminho de libertação, nesse caminho de transformação, o Senhor ele vai trazer coisas insondáveis o tempo inteiro. Porque em Jeremias também fala 17, acho que é 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E aí no próximo versículo responde: Eu, o Senhor, esquadrinho. Eu, Senhor, provo pensamentos. Então apenas Ele, gente, conhece o nosso coração. É por isso que nós precisamos temer ao Senhor e amá-lo sobre todas as coisas e estar com os ouvidos atentos àquilo que Ele nos diz. E aí quando Ele vem e traz as coisas insondáveis que muitas vezes aqui nós vimos a ira, nós vimos o orgulho, nós vimos diversos pecados, a fofoca. E ali, quando o Senhor traz essas coisas insondáveis, que às vezes a gente acha que não comete, aconteceu comigo, né? Essa vontade de, meu Deus, o mundo caiu. E é um processo muito doloroso. Mas o Senhor ministrou meu coração nesses dias, e eu acho que isso é algo muito precioso. Dessa seguinte forma: se você não errar, você nunca vai acertar. Então, às vezes, a gente olha para o erro com a perspectiva de como eu sou falha, e isso é muito bom, porque isso serve para nos quebrantar o nosso orgulho, nos mostrar de fato quem nós somos. Verdadeiramente somos falhas, sim, somos pecadoras, sim, só que esquecemos. Mas aí, quando esses erros vêm, a gente vai, como eu sou falha, isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo que você entende como você é falha, você entende que o amor de Jesus, ele não vai te deixar pelas suas fraquezas. Você entende que ele te amou, mesmo você sendo falha, e que o que é novidade para você hoje, que você talvez descubra aqui mais um pecado. Ah, eu faço contenda. Ah, eu tenho inveja. Ah, eu tenho. Não se espante. É surpresa para você, mas não é surpresa para ele. Ele escolheu falhos, ele escolheu pecadores, ele morreu na cruz por aqueles que o colocaram lá. Jesus não foi para a cruz enganado. Ele foi para a cruz por um propósito.
Ele não te escolheu por engano, ele te escolheu por um propósito. Então, os seus erros não diminuem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Os meus erros não diminuem o que ele quer fazer através de mim e o que ele irá fazer, porque é o propósito dele, é sobre ele, não é sobre mim. É sobre ele, não é sobre você. Então, gente, que nós possamos ter essa sabedoria, essa maturidade de olhar para os nossos erros da perspectiva de Cristo, sabendo que nós somos falhas, mas Ele é o que nos justifica. O sangue dele é o que nos lava. E se nós não encontrarmos os nossos erros, se nós não nos depararmos com as nossas falhas, nós nunca seremos curadas. Nós nunca vamos entender a nossa identidade. Nós nunca iremos acertar. Por quê? Porque nós precisamos passar. Hoje eu li, depois tem nos stories, sobre Jesus. Jesus foi Jesus. Jesus era Deus, Jesus foi incrível, mas Jesus foi homem também. E ele passou por tudo que nós seres humanos passamos. Ele foi amamentado no peito da mãe, ele foi alimentado quando ele ainda era um bebê. Ele passou pelo processo de caminhar, de aprender a andar. Ele passou pelo processo de cair. Ele passou pelo processo de lidar com a humanidade, mesmo sendo Deus. Então, ele passou por todas as fases. Ele era Deus. Ele podia ter vindo logo. Eu vi isso de alguém, não me lembro quem. Ele podia ter vindo logo como Deus, caminhando como homem, na idade certa para cumprir o propósito dele. Mas ele reduziu-se à humanidade em todos os aspectos, inclusive na fraqueza humana, na fraqueza de chorar, na fraqueza de sentir dor, na fraqueza de ter ansiedade, na fraqueza de sentir medo. Ele sentiu tudo, mas ele não pecou. Aleluia, porque esse era o propósito de Deus. E ele veio para cumprir o propósito do Pai, assim como eu, assim como você. Mas nós precisamos entender que vamos viver o processo de cair, vamos viver o processo que Deus está nos amamentando, vamos viver o processo do desmame, vamos viver o processo de caminhar, de cair, de se ralar. Alguns bebês têm acidentes mais graves, eles dão uma partidinha assim na testa, uns vai, cai, bate o dente, às vezes cai o dente, perde o dente. Nós vamos errar. Uma coisa maravilhosa para a gente entender e comparar a nossa humanidade com a forma que Jesus, que Deus nos ensina, é quando a criança aprende a falar. No início, é só amor de mãe para entender, porque a mãe vai lá, vai ver que o menino tá falando nada com nada, mas a gente tá ali, ó, entendi tudo. É mãe, gente. Daqui a pouco ele começa a se desenvolver e vai. Mas para ele falar, ele precisa abrir a boca. E uma coisa que nós precisamos aprender com as crianças é que elas não têm medo de errar. Mas nós, com feridas na maternidade, na paternidade, nós fomos criadas numa cultura de medo, não de respeito, mas de medo. Não faça, senão eu vou te bater. Não chore, porque é isso. Faça, reprima. E assim nós trazemos esse comportamento para o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que Deus precisa nos curar. E como é que ele vai nos curar? Mostrando os nossos erros e mostrando que ele não vai nos bater. E mostrando que ele vai nos abraçar, que ele vai nos colocar no colo, que ele vai nos disciplinar, mas com amor. E ele não é como um homem. Ele não mente. A palavra dele é verdade, ela se cumpre, ela é eterna. Ele não vai nos decepcionar, ele não vai nos deixar. E ainda que nosso pai e nossa mãe nos abandonem, esqueçam de nós. Ele nunca vai nos esquecer. Então, que nós possamos cada dia mais adentrar nesse amor. Então, os erros, aqui a gente foi muito confrontada nesse propósito. O Senhor trouxe sim a nossa lama, mas os nossos erros não podem ofuscar o que é de precioso. É a presença de Deus em nossas vidas. É essa presença que nos mantém de pé.
É essa presença que faz com que a gente não desista na caminhada. É essa presença que faz com que todos os dias nós acordemos e falamos: "Meu Deus, hoje eu não tô para nada", mas há algo diferente dentro de você. O Senhor colocou um diamante, um tesouro. E eu vou ler essa passagem. Gente, eu fiz um script, tá? E isso aqui que eu tô falando não tá nem dentro do que o Senhor me deu. Mas glória a Deus, porque vai ser como Ele quer. Tesouro. Peraí, que a gente tá fazendo ao vivo, então saio do script. Eu vou abrir aqui a passagem que o Senhor me trouxe. Então, nós temos esse tesouro, mas o vaso é de barro. Nós temos a presença de Deus que é grandiosa. O Espírito Santo nos permite fazer coisas grandiosas, miraculosas, transformadoras, mas o vaso é de barro. E por esse vaso ser de barro, ele é sensível, ele é vulnerável, ele quebra, ele sofre, ele sente dor, ele racha. E que nós possamos olhar nessa noite para a nossa dor de uma maneira diferente, com as lentes de Cristo. Em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 4, do 7 ao 9, está escrito assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, nesse processo desse jejum, nós passamos por tantas coisas, fomos pressionados, nos sentimos desanimadas, ficamos perplexas com nossos pecados, mas a presença de Deus não nos deixou desesperadas e nunca vai nos deixar. Fomos perseguidas, mas não abandonadas. Fomos abatidas, às vezes por notícias, às vezes pela nossa situação externa, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, tá tudo desabando dentro, daqui a pouco começa a desabar tudo fora, mas não destruídas. Aqui estamos na última sexta-feira desse propósito e até aqui o Senhor nos sustentou. Então, a sua dor, ela não vai te destruir. A dor que você sente de ver e se confrontar com quem você é, meu Deus, só tem lama aqui, desiste de mim. Porque essa é a primeira resposta que a gente dá. Não é a forma que o Senhor nos vê, porque Ele nos vê como aquele bebezinho que está aprendendo a andar, que está aprendendo a falar. Ele é pai. Ele é pai. Imagine se nós, como mães, olhássemos para os nossos filhos falando uma palavra errada e falasse: cala a boca, não fale nunca mais. É assim que a gente acha quando nós estamos feridas nesse lugar de paternidade. É assim que a gente acha que Deus vai fazer porque a gente errou. Porque a gente fofocou, porque a gente falou mal do irmão, porque a gente guardou ira no coração, porque a gente ficou com mágoa e não conseguiu perdoar naquele momento, porque a gente falou que não deveria, porque a gente fez coisas que não deveria, a gente faz o tempo todo, fala muito, fala besteira, erra o tempo todo, mas Deus ele não vai olhar para você e vai falar morra agora. Não. Ele vai falar, filha, tá errado. Você não precisa continuar assim, mas eu tô aqui. Vamos tentar de novo. E nessa noite o Senhor nos chama para tentar de novo. Tentar de novo viver uma vida no espírito. Tentar de novo largar as obras da carne, abandonar as coisas que a palavra nos diz que nós precisamos abandonar. E todos os dias nós vamos fazer aqui hoje um acordo com Deus. Nós vamos tentar, Senhor. Eu não vou ter medo, Deus. Eu vou tentar, Pai. Eu estou tentando. O Senhor, Ele sabe que você está tentando. Aleluia. Então, nessa noite, vamos não abraçar o pecado nem o erro e amar o erro e amar o pecado. Não. Nós vamos ter ódio do pecado porque são as 7 coisas que Deus odeia. Mas nós vamos entender que nós estamos aprendendo, que nós estamos vivendo processos de transformação, de libertação, de cura. E o nosso Pai, ele está segurando a nossa mão quando a gente cai. Ele vai deixar porque você tem que tentar, você tem que fazer, você tem que caminhar, mas ele vai estar ali te aparando quando você chorar porque está doendo.
Vai ralar, vai doer, vai chorar, mas o Pai, ele está com você. Que nessa noite você sinta a presença do Pai, o consolo do Pai. Aleluia! O afago de um Deus que é Pai. Que nós possamos conhecer a paternidade de Deus, mas antes nós precisamos nos despojar da paternidade dos nossos pais terrenos. Que nós precisamos olhar para o nosso Pai Celestial com um novo óculos, com a nova lente. Não é com esse óculos sujo de lama. Não é com essa natureza humana caída que nós fomos acostumadas a conviver. É com a visão do Pai. Então vamos agora para o tema de hoje, que é a inimizade. Eu coloquei aqui um script, então vou seguir. Minha foto tá aparecendo, gente, que eu precisei sair da tela da live. Eu tô aparecendo ainda? Se alguém puder falar, porque eu... Tá aparecendo. Aí. Amém. Então, que eu tirei aqui da tela para ver. Então vamos começar no versículo do propósito. Provérbios 6, a partir do 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então já passamos aí pelos olhos altivos, pela língua mentirosa, pelas mãos que derramam sangue inocente, que foi a ira, pelo coração que maquina pensamentos perversos, foi pensamentos viciosos, pelos pés que se apressam a correr para o mal, a impulsividade, a testemunha falsa que profere mentiras, foi a mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor trouxe inimizade e cobiça ao meu coração nessa manhã. Então vamos lá, para o significado de inimizade. Inimizade é um estado de ódio, hostilidade ou oposição profundamente enraizado que pode existir entre Deus e o ser humano, entre pessoas ou entre grupos. É entendida como uma das obras da carne que leva à discórdia, o conflito, podendo ter sua origem no pecado, na má vontade e na aversão a algo ou alguém. Então, a primeira coisa que veio ao meu pensamento quando eu vi o tema, pensei, de onde surge a contenda? E aí, na mesma hora, o Senhor trouxe o versículo, Tiago 4. Deixa eu abrir Tiago 4 aqui na minha Bíblia, que eu botei só o versículo que Deus me deu, mas eu quero ler o capítulo. Tiago 4, o versículo que tá assim, de onde vêm as guerras, o versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então daí que surgiu a cobiça. Porque aqui Tiago está nos dizendo que de onde vem a contenda no meio de nós. E não só no meio de nós, mas até dentro de nós. De onde vem essas contendas, né? Contra os outros, às vezes a gente está contendendo contra nós mesmos e contra Deus. Porque nós podemos contender. Está em divergência, está em discórdia, está em conflito. Então a contenda é uma divergência, é um discórdia, é um conflito. Então nós podemos estar em contenda conosco, estar em contenda com Deus e estar em contenda com os nossos irmãos ou com outras pessoas. Então, porventura, a contenda não vem disso, dos nossos deleites, que nos nossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes. Então, vamos lá. Eu abri aqui. Ai, que bom, gente. Eu tava aqui distraída falando. Eu consegui abrir na palavra. Meu Deus. É o Espírito puro de Deus aqui. Então, na minha versão transformadora, tá assim. De onde vêm as discussões e brigas no seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para conseguir. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados.
Pedem apenas o que lhe dá prazer. Adúlteros. Não percebem? Aí eu vou parar aqui, nesse adúlteros. Então o Senhor traz aqui para mim que o motivo da inimizade é a cobiça. Mas quando a gente vê que alguém tá brigando com a gente sempre vê a pessoa tá brigando com a gente. Não é eu que eu não tenho nada para brigar contra ela. Então a primeira coisa que vem da nossa natureza humana é enxergar o problema no outro. É pensar que o outro tem um problema comigo. E isso é uma das raízes da inimizade, da contenda. Se chama orgulho. É o outro que fez mal a mim. O outro tem um problema comigo. O outro faz isso, isso e isso. E quando a gente está nessa primeira camada, a gente não consegue nem enxergar se nós, ou pensar, será que eu tenho um problema com ele? Será que no meu coração há algum sentimento faccioso? Há inveja? Há egoísmo? Por que que eu estou discordando desse meu irmão? Por que que não está dando certo o nosso diálogo? Por que que está acontecendo? E aí o orgulho ele vai impedir, ele vai ser uma camada que vai impedir de você enxergar a raiz do problema, que não está no outro. E essa ministração às vezes é difícil, porque a gente gosta de botar a culpa em alguém. Mas a contenda, ela está dentro de nós. A raiz da contenda é dentro de nós. Você já viu aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Então, assim que o senhor ministrou. Sabe por que quando um não quer, dois não brigam? Porque a contenda, ela precisa ter, né? Duas pessoas, no mínimo, para acontecer. Mas se uma pessoa está ali dentro dela, resolvida a ter paz com Deus, ninguém vai procurar contenda com ela. E não vai ter como você contender com uma pessoa que está em paz com Deus, que está alinhada no Espírito Santo, porque você vai até brigar, mas você vai brigar sozinho. E eu passei essa vergonha, viu, gente? Eu não vou nem adentrar no testemunho, porque o que importa mesmo é que fique registrado a palavra, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Mas é isso aí. Quando você não consegue, quando você está na base do orgulho, Deus precisa usar situações para mostrar a lama que está dentro de você. Porque inveja é um pecado que ninguém gosta que diga, né? Você é invejoso. Se no mundo a pessoa não gosta de ser chamada de invejoso, imagine na igreja. Mas eu sinto informar que em carne nós somos iguais a quem está no mundo. E como quem está no mundo inveja, a gente também inveja. Como quem está no mundo cobiça, a gente também cobiça. Porque, como eu falei aqui, nós somos carne. Nós somos cheias de lama. Temos pecados e cometemos pecados. Mas o Senhor, ele traz pra gente. E ele não traz para nos envergonhar, ele traz para nos curar, para nos limpar, para nos transformar. Então, a primeira coisa, de onde vem a cobiça? Dos desejos e paixões pessoais. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu senti a atmosfera, eu senti a minha visão, eu senti a minha vida, a minha perspectiva de pensamento mudar na mesma hora. Porque a gente sempre vai querer achar um problema no outro, mas o Senhor vai nos ensinar nessa noite a resolver o problema dentro de nós. É mais fácil apontar o outro, porque o problema do outro não é sua mão que vai se cansar para resolver. É ele que tem que resolver. Igual o seu. O meu problema é eu que tenho que suar para resolver. Então é mais fácil eu falar que o problema está no outro. Para que eu não tenha o trabalho de me despir, para que eu não tenha o trabalho de me examinar, para que eu não tenha o trabalho de falar, meu Deus, eu vou me humilhar de novo, porque o problema. Então é muito mais fácil a gente viver culpando os outros pelas situações que a gente vive. Mas a gente não precisa continuar assim. Então vamos lá, gente. A raiz da contenda é um dos problemas é os desejos e as paixões pessoais, as cobiças. Vamos lá. Aí o segundo, orgulho, inveja e egoísmo. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Provérbios 13:10. O desejo de estar certo e de ser superior é uma causa primária da discórdia. Então, às vezes a gente vai olhar, por que que brigou, gente? Por que que brigou? Porque alguém não praticou a humildade. Porque às vezes são egos disputando quem tem a maior verdade. E essa disputa de ego, o Senhor, ele olha lá de cima e ele fala, fica lá esperando terminar. Porque ambos são filhos. Ele olha ali e vê os filhos brigando.
E onde é que o nome do Senhor está sendo glorificado? Na contenda, em lugar nenhum. Então, é preciso que alguém imite a Cristo. É preciso que alguém se desfaça. Eu estava lendo uma passagem que eu achei lindo em Mateus. Eu não vou me lembrar agora a passagem especificamente. Eu acho que é capítulo 11, não me lembro. Quando Jesus ele vai ali com Pedro e aparece um cobrador de impostos e pergunta a Pedro: Jesus, como é? Vocês não pagam impostos? E aí Pedro vai falar com Jesus, tipo assim, Jesus, ele tá aqui cobrando e tal, o que é que você acha? E Jesus fala assim: você sabe que isso é injustiça. Jesus meio que explica assim, tô explicando com as minhas palavras, tá, gente? Então, Jesus dá uma resposta que diz assim: não é justo que paguemos impostos. Os impostos são cobrados para, tipo, outro tipo de pessoas, não pra gente. Mas, para que ele não se escandalize, vá lá na praia, vá lá, pega não sei o que, você vai chegar lá, vai ter uma moeda, você pega e paga o imposto. Quando eu li essa passagem, eu fiquei assim, poxa. Jesus olhou para uma situação que era injusta, ele falou para Pedro: é injusto a gente pagar imposto. Mas, para que ele não se escandalize, vá lá pegar a moeda e pague. Minhas irmãs, quantas contendas, quantas discórdias poderiam ser prevenidas em nossas vidas se nós fizéssemos a mesma coisa que Jesus? Se nós tivéssemos essa atitude, eu creio que a partir de hoje a gente vai ter. Olha, eu sei que tá errado, eu sei que tá falando besteira, mas eu vou fingir que eu tô entendendo. Mas eu vou orar por ele. Mas eu vou silenciar aqui. Pode ser que esteja certo, né? Vamos lá. Para que ele não se escandalize. Principalmente quando a pessoa não é cristã. Às vezes a gente está trazendo o próprio escândalo mesmo. A gente está fazendo questão de trazer escândalo. Porque eu sei. Porque eu leio a Bíblia. Porque eu conheço essa questão. Porque eu sei mais. Então, outro motivo da contenda é a soberba. É a inveja. Não, calma, tô falando da soberba, né? Na verdade. É a soberba. É esse desejo de onde vem a. Ó, vamos lá, a palavra. Presta atenção nas palavras. De onde vem a contenda? Dos vossos deleites que nos seus membros guerreiam. Então a soberba é o quê? É o desejo de estar certo e ser superior. Aí nasce a contenda. Então, vamos lá. Próximo. Inveja e ambição egoísta. Pois onde há inveja e ambição egoísta, espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. Quando as pessoas querem o que outras têm, ou querem a glória para si, a confusão e a contenda se manifestam. Então, gente, tem algo no fundo da contenda que não é o que está em evidência. Porque às vezes a gente vai olhar para a contenda e vai achar que o motivo da contenda é só o que está em evidência. A gente vai falar, às vezes, do que aconteceu com a gente, com alguém, e a gente vai falar só do que está em evidência. Mas quando a gente tem inveja, a inveja ela não fica em evidência. A inveja ela fica bem mascarada. E muitas vezes essa inveja ela se mascara em implicância. Mas só que a gente não aprendeu a dizer: eu sou invejoso, o Senhor me cura. Mas nessa noite a gente vai aprender. E o Senhor. Gente, eu entrei no propósito que era um jejum de Daniel, que abordava essas questões que a gente tem inveja, nananana. E de todos os pecados que apareceu, eu olhei logo, meu orgulho, já foi antes de começar o propósito, né? Esse aqui, Jesus, eu vou sofrer. Esse aqui é o pior, orgulho, nananana. Nunca. O último que passou pela minha cabeça de marcar, que poderia ser um pecado para Deus trabalhar, que eu tinha algo para mudar naquela área, foi a inveja. E é assim, a gente nunca assume que a gente tem inveja, porque é uma coisa mascarada. É uma coisa que fica assim no ar. Mas quando você cria implicância, sonde seu coração. Veja se aquela pessoa não tem algo que você quer ter. Veja se aquela pessoa não tá tendo alguma coisa que você quer ter. E às vezes isso não é sobre bem, gente. Isso é sobre um dom. Isso é sobre um relacionamento com Deus. Isso é sobre maturidade. Às vezes a pessoa tá num nível de maturidade diferente do seu. Isso aconteceu comigo. E ali você tem inveja, porque a pessoa tem um nível de maturidade, consegue fazer algo que você ainda não conseguiu, e aí você começa a implicar.
Ah, mas essa pessoa não é tão de Deus assim. Ah, mas vamos falar aqui, né? Tem uns erros, né? Vamos dar ênfase no que ela tá fazendo de errado. E a gente entra nesse lugar. E aquilo sai de dentro e se manifesta fora. Em uma palavra mal colocada. Mas não é porque a palavra foi mal colocada, é porque aquela palavra já estava dentro do seu coração, mascarada. E aí vai para fora, mal colocada. E aquela palavra cria uma ofensa, e essa ofensa cria uma contenda. Eita, Jesus, nem parece que viveu essa pessoa aqui que tá falando. Então, vamos lá. Outra coisa, já pegamos aqui de onde surge a contenda, dos desejos de nós, que tem dentro de nós. Orgulho, inveja, egoísmo. E aí vimos um adendo, ira. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. Então, a ira, ela só vai botar, é como se fosse a palha sendo colocada no fogo, sabe? Então, ele vai ali, ó, só colocando fogo na palha. E às vezes a gente, com a nossa ira, a gente bota fogo na nossa própria cabeça sobre os atos das pessoas. A gente pega essa ira e começa a limitar. Em vez de a gente cessar a contenda, olhar para dentro, colocar diante de Deus, a gente começa a alimentar na nossa cabeça, porque começa na cabeça. Depois que a gente alimenta na nossa cabeça, a gente vai começar a alimentar com outra pessoa. E esse é o tema de hoje. As coisas que Deus odeia. Aquele que levanta contendas, que semeia contendas entre os irmãos. Você tá entendendo, gente, que quando a gente entende que o problema da contenda tá em nós, olha a burrada que a gente faz. A gente pega e leva para o problema que tá em nós, a gente leva para outra pessoa. E a gente pegou aquela mancha, aquela lama que tava na gente e joga na outra pessoa. Porque quando você fala no sentido de você estar ali no seu lugar, alguém fez algo que você não gostou, alguém te machucou. Quando você vai pegar para falar daquela pessoa que te machucou com outra pessoa, e aquela pessoa que você vai falar, com certeza ela é sua amiga, ela vai ter amor e empatia por você, ela vai virar e vai olhar para aquela outra pessoa que você tá falando mal com outros olhos. Então você contaminou alguém com ódio pelo irmão. Além de você ser homicida, você tá pegando um cúmplice. Porque aquele que odeia o seu irmão comete homicídio. Então você pegou uma contenda, um problema que você tem que resolver com você e Deus. E você jogou no ouvido de outra pessoa. E você semeou ódio do seu irmão. Eu falando assim parece uma coisa miraculosa, parece uma coisa assim, meu Deus. Armou tudo isso, mas a gente faz sem perceber. Mas hoje o Senhor tá fazendo a gente perceber. E, e como eu falei aqui, tudo isso dos erros antes, foi porque hoje o Senhor tirou escamas dos meus olhos que eu não via. Mas foi só depois de eu ter feito tudo isso que tá nessa palavra. E ali eu entendi. Meu Deus, aí foi difícil porque bate uma dor. Meu Deus, eu não podia ter visto isso aqui antes. Não, aí o Senhor veio e ministrou tudo isso que eu falei no início sobre o erro. Não, não podia ser feito antes. Porque se você não cair, você não vai aprender a andar. Se você não criar uma contenda, se você não fazer uma coisa, se essa palavra que tá falando com você é porque você viveu. E é por esse aprendizado que você vai conseguir assimilar essa palavra e colocar nas situações que você vive. E viver, praticar. E praticar essa palavra. Então, em resumo, a Bíblia ensina que a contenda, ela não vem de fora, mas ela vem de dentro do ser humano. Enraizada no egoísmo, na cobiça, no orgulho e na inveja. Então o Senhor hoje abriu os nossos olhos para de onde vem a contenda. Ah, vem porque fulano falou assim, assim, assim de mim. Não veio do fulano. A contenda veio porque você ainda não foi curada na sua identidade. E aquela palavra do fulano, ela te feriu. Mas como você ainda também não aprendeu que você não precisa ferir porque você foi ferido, aí você vai continuar essa sequência de ferimentos. Você é ferido, você fere o outro, aí vai ferir o outro vai ferir o outro vai. E ali vai semeando essa lama. E essa semana também eu estava ouvindo uma ministração de profeta e essa palavra mexeu muito comigo.
Eu fiquei com isso na minha mente. Sabe quando a coisa fica fixa na sua cabeça? Ele falou assim: gente, a coisa mais fácil para um profeta é apontar erro. Você não precisa nem ser profeta para você apontar erro, porque somos seres humanos e pecadores. Como não achar erro em pecadores? Não tem nenhuma novidade se você apontar o dedo para alguém e falar você erra nisso, 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 nisso. Claro que tem o dom do discernimento, né? Que Deus dá e a gente consegue enxergar os erros, mas esse dom não é só para apontar erro. Porque aí ele fala assim, ele pega essa palavra lama. Gente, encontrar lama em pecador é muito fácil. Só que no meio dessa lama tem diamante. No meio dessa lama tem coisas boas. E o desafio do profeta, que aqui todos somos chamadas, né, como profetas também para falar, profeta, sacerdote, o desafio do profeta é encontrar o diamante na lama. Porque o pecado, às vezes a pessoa já tá careca de saber. O meu erro, o meu cotovelo que é dolorido, é machucado, o meu calcanhar de Aquiles, que fala, né? As pessoas falam assim, calcanhar de Aquiles, daquele lugar frágil. Às vezes você já tá cansada de saber. Mas aí vem alguém, aponta o dedo, é mais lama. É lama mais lama. Às vezes você é ofendida. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de ouvir profecias de confronto, de exortação, né? Porque a gente fica indignada, na verdade. Pô, essa lama toda aí eu já tô vendo. Agora Deus tá me expondo na frente de todo mundo. Mas a nossa maior dificuldade é encontrar o diamante. Então, como é que a gente vai? E Deus, ele olha pra gente e ele vê o diamante. Ele não vê a lama. Porque Jesus nos lavou para que ficasse fácil, fácil de encontrar o diamante. Então, dentro de mim tem diamante, dentro de você tem diamante, dentro de cada uma de nós tem diamante, das pessoas que a gente se relaciona na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, tem diamantes, porque somos feitos imagens e semelhanças de Deus. Mas o que é que precisa acontecer? A gente precisa ser curado para que os nossos olhos comecem a focar no diamante do outro e não no defeito que o outro tem. A partir dessa cura que entra aqui de Deus, dessa exposição, quando a gente coloca Deus, eu tenho inveja das pessoas que estão na igreja com seus maridos, porque eu não tenho meu marido aqui. E o fato de eu estar convivendo nesse ambiente com elas me magoa, me machuca, me fere. São as peninas. Outro dia o Senhor me ministrou nisso aqui. Ele falou para mim, filha, eu sei que tá doendo, mas eu não vou tirar a penina. Porque a penina revela o seu lugar de dor e de esterilidade, que mostra o seu propósito, que mostra onde eu vou agir, onde eu vou manifestar o meu poder. Então, a pessoa que às vezes, minha irmã, sinta paz no seu coração, as pessoas que às vezes você tá tendo inveja, você tá cobiçando, porque tem algo que em você é estéril ainda, é onde Deus quer manifestar a glória dele. E para isso a gente vai chegar até ele e a gente vai reconhecer: Deus, eu tenho inveja. Deus, eu tô cobiçando, porque eu queria ter essa relação com o Senhor. Eu queria falar assim, eu queria orar assim, eu queria estar nesse ambiente. Poxa, Deus, como eu queria que a minha família tivesse isso. E isso é sinceridade, gente. A gente precisa colocar pra fora e não ficar mascarado, porque é ele que pode resolver. Ele é o médico dos médicos, ele vai tratar cada pecado, cada coisa, cada raiz. E ele nos dá o antídoto. Glória a Deus por isso. Quem puder dar um glória a Deus, dá um glória a Deus. Ele também nos dá um antídoto. E tem aqui: o antídoto para a cobiça é o contentamento. Aleluia! A satisfação e a confiança em Deus. Enquanto a cobiça é um desejo desordenado pelo que não se tem, o contentamento é a paz e a satisfação encontrada, glória a Deus, no que já se possui. Aleluia! Com a profunda convicção de que Deus é suficiente. Então, o primeiro antídoto para nossas cobiças é o contentamento com aquilo que nós temos, com quem nós somos, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É enxergar esse diamante em meio à lama.
Mas as primeiras pessoas que vão enxergar isso, o primeiro que vai enxergar isso é Deus. E o segundo é eu e você. Amar o próximo como a si mesmo. Para você se amar, você precisa olhar para você e encontrar esse diamante. E pegar o que Deus está mostrando que você tem na mão e que é bom. Às vezes é pequeno e tudo bem por isso, porque Deus não tem problema nenhum com pouco. Ele é o multiplicador. Às vezes é pouco. Misericórdia, tá saindo quase nada. Mas não é nada. Então, contentamento. Ah, significa que eu tenho que aceitar ter uma vida miserável, não sei o que, não sei o que. Não. Você tem que virar os olhos para Deus e entender que Ele é suficiente. E se Ele não for suficiente para você, nada nesse mundo vai ser. Nem o dinheiro do mundo inteiro caindo na sua conta. Se Cristo não é suficiente, não vai ser o seu marido que vai ser, não vai ser o seu filho que vai ser, não vai ser a sua igreja que vai ser. A insatisfação dentro de você só pode ser resolvida quando Cristo é suficiente. Então, o contentamento é a maior arma que nós temos. Aleluia! É o oposto da cobiça e é ensinado como uma grande virtude, fonte de lucro espiritual. Então, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Assim, se tivermos comida e roupa, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 8. Gente, se tivermos comida e roupa, estejamos com isso satisfeitos. Você tem comida? Você tem roupa? E por que você não está satisfeita? O que é que você tem cobiçado? Onde estão os seus olhos? O que é que traz tanta insatisfação para o seu coração? Que o tempo inteiro pedi e nada tendes. Porque pedis mal. Você pede de um lugar de descontentamento com aquilo que Deus te deu. Então Deus, ele errou com você? Você pede de um lugar de descontentamento com a vida que o Senhor planejou, escreveu, pensou antes de você estar no ventre da sua mãe. Então vamos encontrar esse lugar em Deus de satisfação para que a gente entenda que mesmo que hajam faltas humanas, ele não faltou com nada na nossa vida, porque ele não falta, ele não falha, ele é constante, ele é firme, ele é presença, ele é presente. Ele não falha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada só o nada, só nada falta na nossa vida quando Ele é tudo. Quando Ele é nossa fonte de contentamento. Jesus está doendo, viu? Tá doendo eu ir para o culto e querer tanto que a minha família esteja aqui. Mas eu sei que o Senhor é suficiente. Jesus está doendo, eu estou tão solitária, não tenho uma amiga, e ninguém me chama para sentar na mesa dela. Mas eu sei que o Senhor é o melhor amigo. Jesus está doendo aqui o fato de eu não ter condições para dar uma vida melhor, uma oportunidade de lazer para minha família. Mas eu tô aqui na sua mesa quando você prepara na sua casa com o que você tem. Eu sento com você, eu reparto o pão, eu trago alegria, eu trago paz. Eu sou suficiente. O que adianta você ter uma mesa farta, cheia de contenda, cheia de ódio, cheia de briga, cheia de discórdia? Não é melhor o pouco? O pão que você tem, a comida e a roupa? Assim, se tivermos comida e roupa, estejamos com isso satisfeitos. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo mostra que o contentamento é uma habilidade que se aprende e que independe das circunstâncias. Então, pelas coisas que Paulo viveu, ele
aprendeu a ter contentamento. Eu e você não vamos ter contentamento com passe de mágica, nós vamos aprender. E como é que aprende? Quando Penina estiver diante de nós vamos levar a nossa dor e a nossa esterilidade para o Senhor e fazer como Ana fez: orar, clamar, se derramar. É fofocar, é murmurar, é falar. Não! É apresentar a Deus, porque Ele é suficiente. É dizer até na sinceridade: Deus, eu sei que o Senhor tem que ser suficiente, mas eu tô sentindo falta de o meu marido aqui comigo. Eu tô sentindo falta de ter alguém para orar por mim, para me ajudar nessa batalha que tá tão difícil, Senhor, batalhar por essa casa. E ali Ele vai te suprir. Ele vai ser suficiente. Sabe, gente, eu passei por uma situação, né, quando eu vivi o luto da minha madrinha. Eu nunca senti a presença de Deus de forma tão palpável, tão presente como naqueles dias. E eu tava enfrentando coisas que hoje eu olho assim, eu falo, meu Deus, o que é que tava acontecendo? Tudo desabou. Eu não tive tempo de chorar a minha dor, porque eu precisava ser suporte aqui na minha casa. Mas não era porque eu era boa, não. Foi porque Jesus, ele veio aqui na minha casa, gente. E ele me carregou no colo. Eu sentia algo diferente, eu sentia um mover. Parecia que eu tava sendo levada assim, ó. Eu era levada pela graça de Deus. Ele era suficiente. Eu achava que o suficiente era ter um tempo para chorar, para ficar me lamentando, para ficar ali. Mas ele mostrou que ele era suficiente. E enquanto eu fazia ali o que eu fui chamada para fazer, ele era o bálsamo para o meu coração. Ele era a cura que eu precisava. Ele entendia a minha dor. Ele estava ali, presente. Ele não faltou. E o abraço de ninguém, gente, ia ser suficiente para curar a minha dor. Do luto do meu avô, do luto da minha madrinha, que eu não me despedi. O abraço de ninguém é suficiente para curar isso. Mas o abraço de Jesus é suficiente. Aleluia. Quantas mães estão chorando, né, no Rio de Janeiro? O luto. E o nosso abraço e a nossa lágrima, a nossa oração não é suficiente. Mas o abraço de Jesus, ele cura toda dor. Toda dor, toda dor, toda dor. E é dele que nós precisamos, gente. Então, que nós possamos falar menos com pessoas que não podem resolver, porque às vezes a gente acaba largando essa ferida, essa lama no colo de pessoas que não vão poder resolver nossa dor. E falar mais com o Pai. Outra coisa que pode nos ajudar com o antídoto: confiança na provisão e na presença de Deus. A falta de contentamento geralmente está ligada à incredulidade e ao medo de que Deus não vai suprir as nossas necessidades. Isso acontece muito, falo com prioridade, né? Quando temos feridas na paternidade. A gente acha que porque os nossos pais e as nossas mães, eles não foram bons, que Deus ele vai ser assim. Ele vai prometer e não vai cumprir. Ele vai nos enganar. Ele vai mentir. Então, quem tem uma falta nessa área, uma ferida nessa área, vai ter esse medo, que vai gerar essa ansiedade, que vai gerar essa incredulidade. E a Bíblia nos instrui a focar na fidelidade de Deus. Gente, a gente precisa ler a Bíblia. Não dá para só ficar se alimentando de vídeo, de internet, de mensagem pronta. A gente precisa ler a Bíblia, porque Deus ele tem um relacionamento individual com cada uma de nós. E para que a gente cultive isso, a gente precisa se derramar ali, nós e ele. A gente precisa dessa palavra. Essa palavra vai mostrar onde é que está nosso erro. Essa palavra vai nos dar o antídoto para o nosso erro, porque tudo que eu estou falando aqui tem versículo para testificar aquilo que eu estou falando. É baseado nas escrituras. Aqui vimos o versículo Hebreus 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais os abandonarei. Esse versículo relaciona diretamente a cobiça ao amor ao dinheiro, a sua cura, o contentamento.
que se baseia na promessa da eterna presença de Deus. Deus não nos fez diferente do evangelho que é pregado hoje de prosperidade. Deus não nos fez promessas de a herança que ele tem para nós é prosperidade. A herança que Deus tem para nós, a promessa, a maior promessa que Jesus veio aqui, morreu para que a gente tivesse, não foi dinheiro. Imagine Deus morrer na cruz para a gente ser rico. Gente, a promessa é a vida eterna, é a eternidade, é ser livre da condenação que a gente estava condenado eternamente a viver no inferno, a viver desconectado de Deus. Então a promessa, a maior promessa de Deus para as nossas vidas é a conexão que nós temos com Ele, é a presença de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa que está vindo agora no meu espírito. Se está faltando algo na sua vida, eu vou te dizer o que é a presença. Se você acha que está faltando alguma coisa, você está precisando se encher da presença de Deus. Porque Ele vai redirecionar os seus amores, o seu coração e trazer contentamento para que de nada nós venhamos ter falta. Terceiro ponto, foco, terceiro antídoto, foco nas coisas espirituais e eternas. Gente, às vezes a gente fica muito apegado à terra. E se você é apegado à terra, você vai manifestar os mesmos problemas que as pessoas que não têm Cristo, que não conheceram Jesus ainda, manifestam. Medo, ansiedade, depressão, mas não é que eu tô falando que não pode ter isso. É que eu tô falando que isso vai dominar a sua vida o tempo inteiro. Se você é pegado a bens materiais, a primeiro momento que não tiver um dinheiro para pagar uma conta, você vai se desesperar, você vai tirar a sua vida, porque é assim que as pessoas estão fazendo hoje. Sofrem algum problema, sofrem alguma coisa, a perda de alguém, não sei, qualquer coisa que acontece abalável aqui na Terra, as pessoas querem tirar a vida, querem parar de viver. Eu não quero mais isso, entendeu? Então, porque estão pegadas às coisas terrenas, elas não têm esperança. Eu convivo com alguém que vive com depressão aqui. E elas não têm esperança de uma vida eterna. É por isso que é tão duro saber que está chegando perto da morte. E vem crise de ansiedade, vem depressão e vem pânico. Porque elas não têm essa esperança. Mas nós temos. A promessa de Deus é a presença. Busquem, pois, aqui, Colossenses 3, 1, 2. Visto que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu ouvi uma ministração da pastora Helena Raquel, incrível, que ela fala do Espírito Santo. E ela fala de como nós estamos apegados às injustiças da terra, às coisas da lei da terra, e pouco apegadas às coisas do céu. E ela fala que quando ela ia para a igreja, o chão era de barro. Mas ela lembra dessa época, e ela não lembrou se lamentando nem falando, não. Ela lembra da presença que ela voltava para casa dela, que era sobrenatural. Quando a gente vê vídeos aí, tem um monte de vídeos na internet que mostra, né? As crianças adorando ali, no lugar assim, ermo. Não tem teto, não tem parede, é só. E aquela adoração genuína. A presença que está sendo derramada nesse lugar, com certeza, eu tenho certeza, que é tão sobrenatural para suprir todas as necessidades. Não é que seja bonito, gente, é o que a gente precisa entender. Nem todo mundo vai ser rico. Ah, se a nossa promessa, o que nossos olhos almejam é prosperidade, então se eu não for rico, a minha vida aqui foi uma porcaria, não servi para nada, porque eu não fui rico. Eu não criei em Deus direito porque eu não sou rico. Que, que evangelho é esse? Não. Deus, ele habita com os pobres, 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 injustiçados. É para esses que ele veio. E ele falava o tempo todo com os fariseus, confrontando, porque eles estavam ali de rituais religiosos, mas ele não atentava para as necessidades dos pobres e das viúvas. Jesus, ele é o primeiro a estar atento às necessidades dos pobres. Ele está atento. Então, vamos lá. Olho no céu e pouco olho na terra, gente. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Por quê? Porque quando a gente está num lugar de contentamento, contentamento é você falar assim: eu não tenho falta de nada, então o que Jesus me dá é lucro.
É lindo você ter esse olhar de contentamento, é lindo, eu admiro isso nas pessoas, eu busco ter pra mim. Não é fácil, não é bom, todo tempo eu não consigo, mas a maioria das vezes eu tô buscando esse olhar. Seja contente, porque quando você é contente com o que você tem, você também é fiel. E aí vem a palavra seja fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor vai te colocar. Mas quem não anda contente com o que tem, quem não anda alinhado assim, Deus me deu isso e é isso que eu posso administrar, sabe? Tem um irmão que tem 10 talentos, mas eu recebi um. Aí a gente vai fazer com o mesmo que o que recebeu um fazer, enterrar. Porque a gente não vai se contentar com um, a gente vai querer mais, 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 mais. E essa é a cobiça que faz com que a gente crie inimizades e com que a gente não acesse o que Deus tem para nós no espiritual. A gente quer sempre mais, 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 mais. E nessa ânsia de ter mais, a gente não dá conta nem do que a gente tem. Eita glória! Tanta gente quer ter um negócio, mas não dá conta do seu trabalho de carteira assinada porque faz de qualquer jeito. Como é que você vai fazer seu negócio? Eu tava ouvindo isso essa semana, isso foi incrível para mim, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Como é que você vai ser dona de um negócio se você tem um negócio hoje que você trabalha, mas porque não é seu, você faz de qualquer jeito, você chega atrasado, você não dá o seu melhor. Aí essa mesma pessoa que faz isso no trabalho é a mesma pessoa que dobra os joelhos e fala: Deus, eu sou dizimista, me prospera. Mas será que o problema está em Deus não querer prosperar ou o problema está em você não dar conta nem do que ele colocou na sua mão? Não é fiel no que ele colocou na sua mão. Não é fiel nem na faxina que você tá fazendo. Tô fazendo faxina, mas eu não quero mais isso. E aí, como é que você vai fazer outras coisas? Então, gente, a gente precisa ter essa cura em nome de Jesus. O antídoto bíblico para a cobiça é, portanto, uma combinação de contentamento prático, praticado, gente. A gente precisa praticar. Vai vir a insegurança, vai vir a sensação de esterilidade, mas a gente vai praticar o contentamento. Não, eu vou tirar os olhos aqui do que tá faltando, eu vou botar o olho no que eu tenho. Poxa, olha, meu filho tá desobediente, mas meu filho é tão esperto. Meu filho tá fazendo tantas coisas que tá. Meu Deus, eu tô perdendo a paciência com essa criança. Mas olha pra aqui, que sensibilidade do Espírito Santo. Meu filho ora, meu filho louva. Vamos olhar o diamante. Aleluia. Reconhecendo que a verdadeira satisfação não está no que possuímos, mas em quem Deus é e na sua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eu quero citar o exemplo de contentamento e amor com Maria e Isabel. No lugar que nós podemos ter disputas entre mulheres, isso aqui, esse exemplo é extraordinário, gente. Olha só. Isabel gerou primeiro, gerou João. Era um milagre, era extraordinário, porque Isabel era estéril. Então ela estava vivendo o extraordinário. Isso já aconteceu comigo, que eu vou falar agora. Então ela estava vivendo o extraordinário. Mas veio a prima dela, depois de, eu acho que eram 3 meses de diferença, alguma coisa assim. E gerou Jesus, a promessa, aquilo que eles tanto esperavam, que todo mundo estava esperando. Isabel estava gerando algo extraordinário, que era aquele que prepara o caminho. Mas Maria veio gerando Jesus. E eu já me coloquei nesse lugar e já falei assim, poxa, parei de olhar porque eu estava gerando e comecei a olhar, mas ela tá gerando Jesus. Poxa. Então ali entra o quê? O descontentamento. Só que Maria e Isabel não fizeram isso. Aí a gente vai ver outros exemplos aqui, vamos falar disso aqui. A gente vai ver Raquel e Lia. Uma gerava e a outra era estéril. A gente vai ver Ana e Penina. Então, ali elas estavam convivendo com pessoas que tinham algo que elas não tinham. E essa cobiça, esse descontentamento fez contendas, coisas assim, desconforto, causou, sabe? Porque elas não conseguiram entender, olhar para o diamante que elas tinham. Eu gosto de dar o exemplo de Raquel, porque era Raquel, né? Porque ela tinha o amor do marido. Ela não conseguiu celebrar o amor do marido dela. E ela começou a ficar amarga até no casamento. Falou: dá-me filho se não morro. Deu uma reação assim de desespero, de descontentamento, já querendo culpar o marido. Dá-me filho se não morro. Tipo, a culpa é dele, sabe? E Deus já tinha feito estéreo. Deus cerrou a madre de Ana. Gente,
Então, quando a gente quer descontar o nosso contentamento no outro, não é no outro, é em Deus. Porque foi Deus que permitiu que a gente vivesse os nossos processos, foi Deus que permitiu que a gente estivesse vivendo essa vida aqui. Ele fez a gente, ele formou, ele é o autor, ele é o criador. Então, se a gente tem um descontentamento na nossa vida, o nosso problema não é quem está gerando Jesus. O nosso problema é com Deus. E a gente precisa resolver. A nossa. A gente precisa afinar ali, ó, com Deus. No contentamento, no amor, enfim. Mas vamos voltar para Maria Isabel. Então, Isabel, ela não ficou triste porque ela estava gerando aquilo que era. Eu vou botar entre aspas, viu, gente? Inferior, porque eu tô fazendo uma comparação. Inferior. Não. Quando Isabel recebeu Maria na casa dela. Ai, gente, eu preciso ler isso aqui, né? Vamos ler, né? Por favor, Matheus. É assim que o Senhor vai nos fazer nessa noite. Eu creio. Mulheres que geram para o reino celebram o que a outra está gerando, mesmo que seja maior do que o que você gera. Eita glória! Deus me confrontou nessa palavra, gente. Como Deus me confrontou. E a gente vê que o ministério de João Batista, ele foi um ministério incrível. João Batista, ele era temido. As pessoas acreditavam que ele era o profeta que veio preparar o caminho para o Senhor. Mas ele soube sair de cena quando Jesus chegou. Ele falou assim: eu não queria batizar Jesus porque ele é maior do que eu, mas ele foi ali, ele batizou. Ele reconheceu. Poxa, era um cara que estava manifestando poder, as pessoas estavam ouvindo a mensagem dele, estavam se convertendo. Ele estava ali no deserto fazendo a obra dele. Mas quando Jesus entrou em cena, João Batista ele soube sair de cena. Quantas de nós sabe fazer isso? Quando sabe que aquilo que Deus depositou na pessoa que está do nosso lado é maior do que aquilo que a gente está gerando, a gente sabe sair de cena e deixar que Jesus e não a pessoa brilhe com aquilo que ele deu para ela. Aleluia. Davi, ele queria construir um templo para o Senhor. Davi, ele estava com o coração ali quebrantado, ele estava assim, com zelo do Senhor consumindo ele. Mas quando Deus disse: não, Davi, não é você que vai construir, é o seu filho. Se fosse eu, vou dizer a verdade, eu ia me espernear, mas eu quero! Eu quero fazer, Deus, eu quero ser, eu quero ir, eu quero fazer o que preciso. Mas a gente precisa entender isso no reino. Deus dá a cada um conforme a graça dele. E se a gente não aprender isso, a gente vai viver descontente o tempo inteiro. Porque a gente vai olhar para as coisas que Deus fez e tem tanta gente extraordinária, gente. Tem tanta coisa que eu olho assim, meu Deus, esses dias eu tava ouvindo José Júnior e eu amo. Eu falo, meu Deus, que graça que Deus deu a esse menino. Que lindo! Que tudo lindo, que louvor lindo, que poesia linda, que voz linda, que arranjo lindo. Que graça que Deus deu a ele. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Que lindo que ele continue servindo com aquilo que o Senhor entregou. E que lindo ver a igreja manifestando aquilo que Deus deu a ela. Cada um, Deus é criativo, gente. Ele tem coisas especiais para cada um. Mas vamos ser fiel. Se você tem 10, vá com os seus 10. Se você tem 5, vá com os seus 5. Se você tem 3, vá com os seus 3. Se você tem 1, multiplique o seu 1. Se você gera João, glória a Deus, você está gerando João. Seja feliz, seja alegre, seja contente. Mas se você está gerando Jesus, glória a Deus, porque você está gerando Jesus. E você vai encontrar com quem está gerando João. E você vai estar ali sendo cheia da presença do Espírito Santo junto. E isso é o lindo de Deus, do mover de Deus. E ali, Maria encontra com Isabel. Ai, gente, espera ainda. Eu vou terminar já. Vou terminar com essa passagem. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui, porque tá... Agora a graça não veio, não, pra eu prestar atenção na palavra. Achar a passagem. Gente, se alguém tem como abrir aí? Aqui, achei. Lucas 1, eu li hoje, né? E não achei. Lucas 1, versículo a partir do 39. Alguns dias mais tarde, Maria foi apressadamente às terras montanhosas da Judeia, a vila onde Zacarias morava, para visitar Isabel. Quando Maria saudou a prima, o menino de Isabel saltou no seu ventre
Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando me deste a tua saudação, no momento em que ouvi a tua voz, glória a Deus, aleluia, Jesus. O menino saltou de alegria dentro de mim. És feliz por ter acreditado que Deus cumpriria as coisas que te foram ditas. Que nós possamos ser aquelas que celebram como Maria e Isabel. Que nós possamos entender e ser parteiras na vida umas das outras. E de todas as pessoas que o Senhor nos conectar. Porque, gente, a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente não vai conseguir ser perfeito. Deus é maravilhoso. Imagine, gente, se Deus. A única pessoa que foi único que Deus escolheu para manifestar quem ele era na totalidade foi Jesus. Depois dele, nós somos todos irmãos, membros de um corpo. E é ele que continua sendo o centro. Então, que o principal antídoto aí eu coloquei aqui antídotos para o egoísmo, amor ao próximo, compaixão. Para o orgulho, humildade. Para a cobiça, contentamento. Mas veja como Isabel foi humilde, gente. Que coisa linda. Meu Deus, é uma honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Era a prima, mas ela viu a visão espiritual e não a terrena. E muitas vezes a familiaridade, quando a gente não tá ligado ali na videira de Jesus, a familiaridade, às vezes com o irmão da nossa igreja, às vezes com as pessoas da nossa casa, às vezes com os nossos amigos, vai fazer com que a gente não enxergue o que a pessoa carrega, e sim a pessoa. Como Jesus, ele não pôde fazer milagres na cidade natal dele. Por quê? Porque era um lugar familiar e as pessoas ficaram olhando para a familiaridade dele e não para o que ele gerava, para o que ele era. E aqui Isabel não cometeu esse erro. Ela não olhou, mas a minha prima, oxi, o que está acontecendo? Que prima é essa que está gerando Jesus? Meu Deus! Não. Ela olhou para o ventre de Maria. A presença do Espírito Santo encheu ela. E quando o Espírito Santo nos enche, a gente vai enxergar o diamante, a gente vai enxergar o espiritual que a pessoa está gerando para o reino. Não é para ela. O que a gente gera não é para a gente, é para o reino. O que os nossos irmãos geram não é para eles, é para o reino. Então precisamos celebrar como Maria e Isabel. Bendita minha amiga, porque o que tu geras é incrível, é sobrenatural, é extraordinário. E que possamos ser pessoas que fazem isso. Então, o principal antídoto bíblico para as raízes da contenda é o amor ágape, o amor de Deus, o complemento pelo contentamento e pela alegria genuína com o sucesso alheio. Sem amor ágape, a gente não vai se alegrar pelo sucesso alheio, gente. O amor ágape é o antídoto primário. A inveja é o oposto direto do amor, pois o invejoso se entristece com o bem do outro e deseja o mal ou a perda do que o outro possui. Quando a gente fala isso, isso foi interessante, isso me chamou a atenção. Quando a gente pensa que inveja é eu não sou invejosa porque eu não quero que ele não tenha. Aí eu dou um adendo, eu só não quero que ele tenha do meu lado. Perceba? Porque se você está incomodado com o que o outro tem, tecnicamente era melhor que ele não tivesse, porque aquilo ali não te causaria incômodo. Então, você está sendo invejoso. Então, às vezes a gente acha assim: ah, não, eu não quero que ele não tenha, ele pode ter, contudo que eu tenha. Então, isso é a mesma coisa, né? O amor, por sua vez, deseja o bem do próximo, se alegra com a prosperidade dele. O amor, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então a Bíblia ensina que, à medida que cultivamos o amor genuíno, o amor ágape, o amor de Cristo, a inveja perde seu lugar no nosso coração. O amor leva a pessoa a honrar e a se alegrar com o próximo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Romanos 12:10. Isso é muito difícil, né, gente? Isso é muito difícil. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Este é o oposto exato da inveja, que se alegra com a desgraça do outro e se entristece com a sua felicidade. Romanos 12:15. Foque na sua própria jornada.
não se compare. A inveja é alimentada pela constante comparação com os outros, algo que a Bíblia desaconselha. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. O antídoto final para combater a inimizade é a substituição dos desejos destrutivos internos, das nossas cobiças, pelo amor ágape e pelo contentamento em Cristo, reconhecendo que a verdadeira alegria e valor vem do relacionamento com Deus e não das posses ou dos sucessos dos outros. Isso é lindo, né, gente? Então, que hoje a gente possa entender que se tem algo de errado com nossos irmãos, é porque tem algo de errado no nosso relacionamento com Cristo, tem algo de errado no nosso relacionamento com nós mesmas. Nós não vamos conseguir amar o próximo se a gente não conseguir se amar. E como é que a gente se ama? Quando a gente entende a paternidade de Deus e começamos a nos enxergar não pela nossa opinião sobre nós, mas pela opinião que Ele diz sobre nós. E a gente para de olhar essa lama e querer se destruir, querer morrer, porque a gente vê só lama, a gente vê só lama. E a gente começa a olhar essa lama com a graça de Deus. Mas Deus limpou a lama. Mas Deus está fazendo. Mas Deus cobriu a minha nudez. Mas Deus está fazendo eu resplandecer. Olha só, meu Deus, eu sou toda podre, mas Deus está me usando aqui agora para falar com vocês. Que lindo, Jesus, essa cura que Ele nos dá. Então não existe relacionamento horizontal sem o horizontal sem o vertical. A cruz é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros. Nós só vamos conseguir nos relacionar com Deus com os outros de maneira plena, né, que eu falo bíblica, curada, sarada, quando nós estivermos em maturidade do nosso relacionamento com Deus. Tem paz com Deus, paz com todos. Tem paz com todos, tem paz com Deus. E assim a gente vai viver. Em nome de Jesus. Se apegue à palavra do Senhor. Leia essas referências. Medite na sua casa naquilo que Deus mais falou com você. Eu sei que vai ter uma palavra que vai saltar, que vai ficar marcada na sua mente. Você vai abrir na sua casa, você vai ler. Você vai colocar diante de Deus aquilo que hoje Ele trouxe, Ele expôs. E falar: Deus, eu vou tentar de novo. Deus, obrigada por essa palavra. Eu vou tentar de novo. Eu não vou desistir, eu não vou me jogar, eu não vou morrer, eu não vou parar aqui no meio do caminho porque eu fiz tudo errado, eu entendi tudo errado. Não. Eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo me reconectar com o céu. Vou tentar de novo olhar para as coisas do alto. Vou tentar de novo ter uma comunhão com contentamento. Eu vou tentar de novo ter um amor ágape do Senhor no meu coração. Senhor, me dá. E aí Ele vai te dar a oportunidade de você botar em prática. Então é isso, minhas irmãs. Glória a Deus, eu vou orar pelas pessoas que estão aqui ouvindo essa live, que vão ouvir depois no YouTube. Quero fazer uma oração por você. Pai, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de entender a Tua palavra de maneira simples, de maneira acessível, porque é o Teu Espírito que fala ao nosso coração, Pai. É o Teu Espírito que convence, meu Deus. E como eu estava meditando hoje, como é lindo a maneira que o Senhor nos convence dos nossos erros. Meu Deus, que possamos aprender com o Teu Espírito, que é o professor, a conduzir as nossas relações da mesma forma que o Teu Espírito nos conduz, a conduzir os nossos relacionamentos de maneira enxergando pela ótica do céu e não da terra. Enxergando, procurando diamantes ao nosso redor, sendo pessoas que motivam, que inspiram, que impulsionam, que são parteiras, que se alegram com aquilo que o outro gera, que são pessoas que fortalecem a caminhada uma das outras. Meu Deus, nos cura, cura o nosso interior, tira, Senhor, toda ferida que nós tenhamos ainda, meu Pai, de paternidade, feridas emocionais não curadas, que fazem que nós vivamos descontentes em todo tempo, procurando defeito nas pessoas, ressaltando aquilo que nos incomoda, que é o erro dos outros, porque não conseguimos olhar para os nossos próprios defeitos, Senhor. Porque os nossos defeitos nos incomodam, porque nós queremos ser perfeitas. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai, nessa noite. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Me perdoa, Senhor. Se eu falei algo aqui, meu Deus, que não te agradou nessa noite, perdoa, meu Pai. Pelos meus relacionamentos, pela forma que eu falei das pessoas, pelas formas que eu citei aquilo que alguém fez, que eu achei que foi mal para mim.
porque eu ainda não tinha entendido que o problema não era o outro, era eu. Pai, que nessa noite nós possamos entender que o problema não está no outro, está em nós. E que possamos levar aos teus pés tudo aquilo que nos irrita, que nos incomoda, tudo aquilo que é como uma provocação no nosso lugar de esterilidade. E assim o Senhor nos conecta a pessoas que realmente vão ter o que a gente não tem, para que a gente possa aprender a viver em contentamento. Muito obrigada, Senhor. Que possamos ser curadas nessa noite, no nosso coração, no nosso olhar, no nosso ouvido, em todos os nossos sentidos espirituais. Que o nosso coração seja uma terra fértil para que o Senhor continue ministrando sobre essa palavra e que ela venha frutificar, Senhor. Aonde nós formos, possamos levar essa semente e contaminar, mas não com lama, mas sim preciosidades, as pessoas que nos ouvem. A boca fala do que o coração está cheio. Possamos prestar atenção nas nossas palavras e entender a raiz de cada uma delas no nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Que o teu bálsamo de cura esteja aqui, passando nas feridas, no nosso íntimo, no nosso coração, nessa pessoa que hoje está ouvindo essa live, meu Deus, que está desconectada do céu, que está mais conectada com os problemas da terra, com as coisas da terra, com os julgamentos da terra. Meu Deus, que o Senhor possa nessa noite conectá-la ao Senhor novamente. Conecta agora, Pai, em nome de Jesus. Porque tem uma música que eu trouxe até com humor agora para essa oração. Se desligar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Que nós possamos entender que precisamos estar conectadas no céu, porque o Senhor tem um dia do nosso nascimento e o dia que nós iremos partir daqui. E não levaremos nada. Que possamos ter um legado construído nessa terra com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Se são 5 pães e 2 peixinhos, amém. Eu vou multiplicar isso, Senhor. Se são um punhado de farinha ou 2 moedinhas, ó Senhor, obrigado. Eu vou multiplicar, Senhor. Meu Deus, nos ensina agora, Pai. Desperta agora minhas irmãs. Abre agora a mente delas, para que elas comecem a enxergar aquilo que elas têm. Pai, abre agora o nosso olhar de contentamento. Olha para aquilo que você tem que você não está cuidando. Olha aquilo que você tem que você não está dando conta. Você não está fazendo com zelo. Você não está fazendo com dando o seu melhor. Você está entregando as migalhas para aquilo que Deus já colocou na tua mão, para aquilo, para o seu filho, para o seu marido, para o seu trabalho, para a sua amizade. Você está fazendo de qualquer jeito. Como o Senhor vai te confiar um ministério? Como o Senhor vai te confiar mulheres para você liderar? Se aquilo que você tem na mão, se uma amiga que te pede conselho, você não consegue ser compassiva. Você está sendo dura. Você está sendo grosseira. Você está criando contenda. Ah, discipule o coração daqueles que você já tem perto de você. Que o Senhor possa nos dar estratégias nessa noite, Pai, para que nós possamos discipular o nosso coração e os corações dos nossos familiares, daqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos enxergar diamantes em cada pessoa que nós convivemos, nas mais fáceis, até aquelas que são mais difíceis, porque nós entendemos que nós também somos difíceis. Somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes, nascemos em lugares diferentes, então nós não vamos ser o tempo todo similares, mas as nossas diferenças são para a glória do Senhor, porque o Deus que fez tudo perfeito, mesmo com diferenças. O Deus criou tudo com perfeição e com excelência e disse: é muito bom isso que eu fiz. O mesmo que olhou para mim e disse: é muito bom, minha filha, você é muito bom, a obra que eu fiz quando eu te criei. É o mesmo que olha para aquela pessoa que eu considero difícil e fala: é muito bom que eu fiz. Ele é um pai, ele é um Deus, ele é o criador de toda a terra, de todas as coisas. E no coração de Deus não existe disputa, porque ele nos ama de maneira igual. É o Deus, gente, que dá chuva para o crente e para o ímpio. É o Deus que faz o bem, até para aqueles que não pediram o bem. É ele que promoveu esse encontro, é ele que promoveu o encontro na nossa vida. Então, glória a Deus por isso. Que você possa declarar aí, procurar. Se você ouvir essa palavra, você ainda não tem um lugar, uma igreja para você frequentar, dobre os seus joelhos na sua casa, peça ao Espírito Santo que te visite, te dirija para algum lugar e ele vai te dirigir. Então, glória a Deus por isso. Nós estamos entregando esse propósito, agradecendo ao Senhor por conhecermos as 7 coisas que Deus odeia. Que possamos, em nome de Jesus, construir uma vida com Deus. Que possamos ser curadas para que venhamos melhorar e nos aperfeiçoar em cada tópico ministrado pelo Senhor aqui. Amém e glória a Deus.
Amém, Ana Jéssica.